Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Nesta videoaula a respeito de estruturas de dados, eu apresentarei para vocês como a gente pode manipular arquivos em modo binário e abri-los para leitura e gravação simultaneamente. Na verdade não é simultaneamente propriamente dito. Eu vou abrir uma vez só o arquivo em modo de leitura e de gravação. Em um certo momento, o meu programa pode acessar o arquivo para gravar e em um outro momento ele pode acessar o mesmo manipulador de arquivo para ler dados do arquivo, por exemplo. Bom, eu criei aqui um novo projeto, estou usando aqui o CodeBlocks, nas outras aulas eu usava o Dev, né? Mas do ponto de vista de programação é o mesmo. Então eu vou criar aqui uma estrutura que eu vou chamar de aluno. Essa estrutura vai ter uma propriedade chamada RA e uma outra chamada nome, que vai ser um vetor de caracteres de 30 posições. Aqui eu vou declarar então uma nova variável que eu vou chamar aluno. Então a variável aluno com A minúsculo é do tipo struct aluno. Então agora eu vou abrir um arquivo onde eu possa ler e gravar dados nele. Então, para abrir um arquivo a gente tem que declarar um handle, né, um manipulador de arquivo. Então eu vou usar a classe fstream e vou declarar um objeto chamado arc. Eu vou chamar aqui, vou tentar abrir um arquivo chamado alunos.date e esse arquivo eu quero que ele seja aberto para entrada, onde eu possa ler o arquivo, também para saída, portanto eu posso gravar nele, e ele seja aberto no modo binário e também seja aberto para append, para adicionar. Toda vez que eu gravar uma nova informação nele, eu quero que grave no final, ou seja, se houver dados já nesse arquivo, ele tem que ser preservado. Bom, agora eu vou criar uma estrutura de repetição. Eu vou criar um laço infinito. E dentro desse laço eu vou pedir para o usuário digitar os dados do aluno RA e nome. Então eu vou ficar repetindo até o usuário digitar um RA0 ou um nome vazio. Na hora que o usuário digitar RA0 ou nome vazio, ele vai sair do laço. E a cada RA e nome que o usuário digitar, eu quero que seja gravado nesse arquivo. Então aqui primeiro eu limpo a tela. Aí eu apresento uma mensagem para o usuário, para ele digitar o RA, com a informação 0 para sair. Aí eu vou ler esses dados da entrada padrão e gravar na propriedade RA da variável aluno. Aí se o RA for 0, break, ele abandona o laço, ele vem para a primeira linha após o final do laço, então para cá. Aí eu coloco esse ignore porque em muitas situações, às vezes a gente entra, digita uma informação, ele pega essa informação, mas por exemplo eu digitei RA 123, ele pega esse 123 e coloca na variável RA, mas o código da tecla Enter fica no buffer do teclado. Aí a hora que eu tento ler uma outra informação, ele não para mim ler, porque ele percebe que já tem uma tecla Enter, ele deduz que o usuário digitou Enter, então ele passa reto. Então, em algumas situações, a gente precisa pedir para ele ignorar o que tem no buffer do teclado. Então, esse daqui ele descarta. Se ficou o código da tecla Enter, ele ignora, ele descarta. E aí, então, ele para esperar o usuário digitar o nome. Então, aqui eu estou usando o getLine para ler até 30 caracteres ou
até o usuário dar Enter, e ele vai pegar o valor digitado e colocar nessa propriedade nome do aluno. Aí depois eu testo se o comprimento dessa string, o tamanho dessa string é 0. Se for 0, saiu fora. Se não, eu peço para gravar no arquivo aqui o aluno date. Então, o formato aqui sempre assim, eu tenho que passar o endereço de memória de onde estão os dados que eu quero gravar. Então, o endereço de memória é o endereço de memória da variável aluno. E eu sempre tenho que especificar isso daqui, dizendo que nesse endereço de memória é para ele interpretar como um ponteiro para caractere, ou seja, um ponteiro para um tipo byte, né? Então, o caractere ocupa um byte, então ele vai ler byte por byte dessa região de memória e gravar nesse arquivo. Então, que tamanho que é? Quantos bytes ele tem que ler a partir desse endereço de memória? Ele tem que ler tantos bytes quanto for o tamanho da estrutura aluno. Então, ele começa no endereço inicial, que é apontado aqui pelo endereço da variável aluno, e aí vai ler sizeof aluno, ou seja, se tiver 34 bytes, ele vai lendo byte por byte, né, dessa região de memória e gravando em arquivo. E aqui gravou, ele volta para cá, limpa a tela, repete tudo outra vez, até o usuário digitar 0 ou teclar Enter aqui no nome, né, sem digitar nada. A hora que sai, aí a gente vai colocar aqui que eu quero que ele resete o arquivo, né, que ele volte para o início do arquivo e liste todo o conteúdo que foi gravado no arquivo. Bom, aqui ó, imprime os dados na tela. Primeiro posiciona o ponteiro do arquivo para leitura. Então quando a gente abre, por exemplo, aqui eu abri o arquivo no modo append. Então a gente tem que sempre lembrar do conceito de ponteiro. Então a hora que eu abro o arquivo, se eu abrir o arquivo para leitura, o ponteiro está no início. Então se eu pedir para ler, ele vai ler o primeiro byte. Agora, se eu estiver gravando, aqui no caso eu abri para append para poder gravar no final do arquivo. Então o ponteiro vai estar no final do arquivo. Então eu gravei aqui várias informações. Então ele foi gravando uma sequência e o ponteiro, ou seja, o local onde ele vai ler ou gravar, está posicionado no final. Então eu tenho que resetar, fazer ele voltar para o início do arquivo, porque eu quero começar a ler todas as informações e imprimir na tela. Então essa função seekg, eu peço para ele posicionar, deslocar, né, 0 posições, aqui ó, 0 bytes, a partir do início. Então aqui a gente pode pedir para ele deslocar a partir do final, a partir da posição corrente ou a partir do início do arquivo. Então eu estou pedindo para ele, ó, a partir do início do arquivo, desloque tantos bytes. Então isso daqui é um offset, um deslocamento. Então se eu pedir para ele deslocar 0, a partir do início ele vai ficar na posição 0, ou seja, no início do arquivo. Então agora aqui eu vou fazer uma estrutura de repetição, onde ele vai ler as informações a partir do início do arquivo. Bom, então aqui ó, eu coloquei um laço, enquanto, aí eu pego arquivo.read, enquanto eu conseguir ler. Então a sintaxe dessa função aqui é muito parecida com a função write. Ou seja, eu quero que ele leia desse arquivo e ele tem que colocar onde a informação lida. Tem que colocar no endereço de memória da variável aluno. Então, ele vai ler do arquivo, vai colocar na posição que pertence à variável aluno. E quantos bytes ele vai ler do arquivo? Ele vai ler o tamanho de uma estrutura. Então, na verdade, ele vai ler todo o conteúdo de um aluno e vai colocar nessa variável aqui. Então, se ele conseguir ler, a hora que ele terminar essa operação aqui, a variável aluno vai ter um valor de RA e um valor de nome. Aí eu imprimo. Aí ele volta aqui e tenta ler o próximo e colocar na mesma posição de memória. Aí se ele conseguir, ele imprime o RA e o nome desse próximo. Então ele está usando a mesma variável. Pega do arquivo, coloca nessa variável. Processa, né? No caso aqui só imprime. Aí lê um próximo, coloca na mesma variável. Então o processo é parecido com o que a gente faz aqui. Lê do teclado, coloca na variável, grava no arquivo.
Aí volta aqui, lê outros valores do teclado, coloca na mesma variável, grava no arquivo. Então ele vai ficar esse processo até não conseguir ler mais. E a hora que ele não conseguir ler mais é porque acabou o arquivo, né? Então ele sai do laço. Então essa função read, ela retorna quantos bytes conseguiu ler. Se não conseguir ler nada, ela vai retornar 0. E 0 na linguagem C é a mesma coisa que falso. Então, while arcread, ou seja, enquanto for diferente de 0, enquanto for verdadeiro. Se for diferente de 0, para a linguagem C é a mesma coisa que verdadeiro. E se for 0, é porque não conseguiu ler nada. Portanto, do ponto de vista de lógica booleana, em C, 0 significa falso. Então, se essa condição for falsa, ele sai do laço. E aí, saiu do laço, simplesmente fecha o arquivo e acabou o programa. Então agora eu vou compilar e testar. Bom, aqui ó, eu só vou acrescentar aqui um system para limpar a tela antes de começar a imprimir. Então na verdade eu já rodei, o programa funcionou, então já tem um valor digitado. Vamos executar novamente. Então aqui eu vou digitar 321 Maria da Silva. Qualquer coisa, Carlos Alberto. Agora eu vou digitar 0. Então aqui ele imprimiu o que já tinha no arquivo. Aí eu vou executar novamente. Só pedir para dar um rebuild. Então aqui, qualquer outra coisa, Carla Fontana, qualquer nome. Aí qualquer coisa eu vou digitar Enter aqui. Então, ó, aqui está o resultado. Então ele abre o arquivo para gravação, preserva os dados, vai gravando no final. Aí depois ele reseta, ele volta para o início do arquivo para poder ler os dados. Ok? Então só um esclarecimento, eu montei essa videoaula direcionado para os alunos de estrutura de dados do colégio onde eu leciono, que é o Cotil. Então essa é a base para a resolução de um outro exercício que diz respeito a cálculo de rotas, né, a distância entre cidades. Ok? Então eu espero vocês numa próxima videoaula. Obrigado e até lá.